Olá, Deus abençoe. Eu gostaria de te trazer uma meditação nesse nosso vídeo para nós detectarmos quão sutil o inimigo trabalha dentro da concepção da palavra de Deus. Nós sabemos que Satanás é o inimigo de Deus e ele não está sujeito ao tempo como nós estamos. Ele não é eterno, porque teve o seu princípio e já tem o seu fim determinado. Apocalipse nos mostra isso. Satanás será lançado no lago de fogo. Mas ele não está sujeito ao tempo dos homens. A Escritura nos mostra que o tempo dos homens, logo depois do dilúvio, foi determinado em 120 anos. Salomão disse que o homem vive muito bem até ali os seus 70 e poucos, e depois disso é só enfado. Mas qual a idade do diabo? Não há um registro. Daí nós termos que ter uma estratégia, e essa estratégia é ser sempre escriturístico. Por quê? Porque Satanás introduz coisas dentro do Evangelho que, quando aquilo surge, muitas pessoas reagem e não recebem. Mas o inimigo não está preocupado com aquela geração a quem foi apresentado. Ele está tranquilamente aguardando novas gerações, futuras gerações, que não terão o critério de examinar as Escrituras. Por isso, nós temos pregado aqui o ministério de Elias, que restaura o Evangelho, a árvore noiva, a adoração, dentro dos parâmetros escriturísticos. Eu estava conversando esses dias com dois jovens e um deles me disse assim: eu vi o senhor falando na sua oração, Deus, dá-nos. E aquela jovem me disse assim: se o senhor observar ali, esse dar-nos não seria dai-nos? E aí eles sabiam mais português do que eu, mas eu disse assim: vamos então às Escrituras. E aí eu quero abrir em São Mateus, capítulo 6, quando o Senhor Jesus Cristo estava ensinando-nos a orar. Jesus disse assim, São Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, ou tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aquele dai-nos, nós aprendemos lá na escola, desde criança, quando faziam-se as rezas. E o Pai Nosso, nós vamos rezar o Pai Nosso. Qual era a visão ali? A visão ali era uma visão trinitariana do catolicismo. Então estava dirigindo-se a uma Santíssima Trindade da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Esse vosso nome, não como um pronome de tratamento,
mas como dirigindo-se a uma trindade. Dai-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Parece uma coisa sem importância, mas não. Não por quê? Porque lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, diz assim, essa é a advertência, a primeira carta à primeira era da igreja. Tenho, porém, contra ti, no verso 4, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto. Aqui Deus estava elogiando essa era, esse povo. Vocês têm uma coisa a seu favor, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que são essas obras dos nicolaítas? Isso começou lá atrás como uma simples doutrina, como um simples pensamento, aquilo foi divulgado. O que era esse nicolaitismo? Nical significa enganar. E esse nicolaitismo, esse lai é o leigo que era enganado. Foram enganando o leigo, aquilo tornou-se uma doutrina, aquilo tomou corpo, e aquilo virou uma igreja, aquilo virou um sistema, e hoje esse sistema foi coroado, tem uma pessoa, tornou-se o sistema do catolicismo. Por que enganou o leigo? Porque os leigos não buscavam o conhecimento, mas aquilo veio de uma forma sorrateira. Da mesma forma sorrateira, o inimigo coloca na mente das pessoas uma coisa falada muitas vezes e aquilo se torna correto. Dentro do nosso vocabulário português, por exemplo, é muito assim. Nós somos muito relaxados com o correto. Vai se falando uma determinada expressão, vai falando, aquilo se torna comum e daqui a um tempo aquilo é aceito como uma linguagem popular. Não, isso é normal. Mas como doutrina, no lado espiritual, nós precisamos ir no ponto escriturístico da coisa. Então, algumas expressões que nós vamos falando, nós viemos acostumado com aquilo. Aquilo foi colocado quando criança, aquilo foi colocado no meio do denominacionalismo, e quando as pessoas vieram para uma palavra restaurada, pequenos detalhes não se deu a atenção necessária. E esse é um detalhe. Ao dirigirmos-nos a Deus, nós devemos dirigirmos a Deus como um só. Como diz a Escritura? Porque a Escritura diz, portanto orareis assim, Pai nosso. Quantos pais temos? Um só. Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí entra uma coisa que é também sorrateiro, que eu quero ir a São Lucas, capítulo 1, quando o anjo anuncia a Maria, existe uma das rezas no catolicismo que é como se fosse
a fala do anjo, como que sendo: bendita sois vós, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, mais ou menos. Eu não conheço exatamente, mas eu sei aonde está a distorção na fala. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Aqui tomou-se esse pronome de tratamento, dirigindo-se a Maria não como uma trindade, mas como uma divindade. Porque ao usar esse tratamento para uma autoridade, para uma divindade, uma majestade, então, na gramática do português, isso caberia. Mas vejamos a fala do anjo para Maria. Ele disse, capítulo 1 de São Lucas, a partir do verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve a agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudações seriam estas. Disse o anjo então a Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e porás o nome Jesus. Quando o anjo está falando com Maria, ele disse a Maria que ela era agraciada. Salve a agraciada. O que significa graça? Favor imerecido. Maria não era distinta entre as mulheres, ela foi bendita. Por quê? Não pelo que ela era, mas por causa do fruto do ventre dela, que seria chamado Filho do Altíssimo. Isso é que fez distinção de Maria e as demais. Porém, ela foi agraciada. Ela não era uma divindade, ela não era e não é uma divindade. Ela era uma virgem comum entre outras virgens. A grande graça foi Deus ter escolhido ela. Agora, pelo que Deus a escolheu? Deus simplesmente a escolheu por eleição. Deus determinou que aquela fosse a mulher, mas não que ela fosse melhor que outras virgens. Para que, e aí agora entra, nós sabemos que o papado de João Paulo II, um dos propósitos, uma das metas do seu papado, foi introduzir a mariolatria. E é projeto que as rezas, as orações terminem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Maria, amém. Maria sendo introduzida numa divindade. E aí, quando nós não damos atenção ao significado da gramática, engole-se determinadas sutilezas do inimigo para aceitar determinadas coisas. Porque aí é quando eu disse que lá atrás, o inimigo não está importando. Alguém aqui vai se levantar e dizer não, não, não. Assim como lá no ano 325, no Concílio de Nicéia, foi introduzido a doutrina da Santíssima Trindade. Lá os cristãos rejeitaram. Mas 325 para 2021, 1700 anos, praticamente 1700 anos. De lá para cá, hoje, ao se falar que não existe uma Santíssima Trindade dentro da Bíblia Sagrada, as pessoas ficam loucas, os próprios religiosos. Por quê? Porque foi sendo falado. Se houvesse tempo para isso, essa questão de Maria já é uma grande contenda dizer que Maria não
ela não concebeu, ela não continuou virgem depois que deu à luz ao Senhor Jesus Cristo. Que a Bíblia mostra que Jesus tinha irmãos, Maria tinha outros filhos. Oh, isso é uma loucura. A grande graça de Maria foi ela ter permanecido até o Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Maria recebe o Espírito Santo, que é Jesus voltando na forma do Espírito Santo. Aí Maria tornou-se santa por causa da santidade do Espírito Santo que estava nela. Se você tomar isso dentro do catolicismo, é uma loucura, mas isso vai continuar passando. Então eu desejei trazer esse vídeo aqui até como uma pregação, mas uma curiosidade de nós nos atentarmos para a maneira que o inimigo introduz doutrinas. Elas são sutis, mas são terríveis. E às vezes as pessoas darão honras que deveria ser dada apenas a Deus, a alguém que não é devido, e aquela adoração será uma adoração pagã. Tome cuidado com a maneira que você faz as suas orações. A palavra não pode perder o seu sentido. Palavra gramática. A palavra de Deus ainda muito mais, né? Não pode perder o seu sentido. Mas às vezes dentro da gramática está se introduzindo alguma coisa e nós passamos por alto. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Uma outra coisa, só para te mostrar que a questão de Jesus e Maria ali, um dia, Jesus, São Lucas, capítulo 11, Jesus estava pregando, e ele falou a palavra, uma mulher no meio da multidão se levantou e disse assim: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Observa que Jesus tirou toda a especialidade de Maria. Ela não era uma mulher especial para ser escolhida. Ela tornou-se especial por ter gerado, mas não tornou-se divindade, não tornou-se autoridade, não tornou-se intercessora, e não há na Bíblia Sagrada nenhuma autoridade a não ser o Senhor Jesus Cristo. E os profetas? Os profetas, disse São Tiago no seu capítulo 5, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Para quê? Para nós entendermos que todos os personagens bíblicos são como nós. Nós ouvimos as suas mensagens, nós atentamos para a sua conduta e o seu testemunho, mas a glória somente ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com um irmão, com um amigo, porque eu creio que vai ajudá-lo também. Deixe então a sua aprovação, nós dizemos, um joinha, o seu gostei. É inscrito no nosso canal? Ainda não? Se inscreva, recomende o canal a um amigo e assim nós podemos divulgar a palavra de Deus original, como ela é, para mais pessoas. Deus abençoe, até nosso próximo vídeo.